Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui com essa carinha de cansada, porque a semana tem sido intensa, os dias têm sido intensos, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos crescendo, evoluindo e vencendo cada dia. Alguns dias atrás, o Senhor me incomodou para que eu colocasse meu testemunho aqui no Instagram. Só que meu testemunho não ia caber no Instagram, nos vidinhos curtos. Então eu resolvi fazer talvez um vídeo mais longo aqui, talvez cortar um pouquinho em pedaços, porque eu falo demais, e jogar no YouTube e compartilhar lá no Instagram. Então, se você tá aí e você tá disposto a ouvir esse testemunho até o final, essa história de como Deus me trouxe de volta a uma terra que eu não queria vir. Eu falo que eu sou Jonas 2. Então, é isso. Vamos lá, por onde eu começo? Meus pais são separados. Meu pai e minha mãe se separaram na minha infância. E quando eles se separaram, minha mãe veio pro Mato Grosso. Então, a minha mãe, ela veio pra cidade de Sinop, eu acho que em 2003, e aí nós moramos aqui em Sinop até final de 2010. No final de 2010, meu avô ficou doente, acabou falecendo, a minha avó ficou doente, e minha avó tinha uma necessidade, minha avó queria retornar para o Paraná, que é o estado onde ficam as irmãs dela. Então, como a minha avó estava doente, a minha mãe resolveu acompanhá-la. Então, esse retorno da minha avó para o Paraná, a minha mãe acabou indo junto com a minha avó pro Paraná. E eu acho que a minha, como é que fala? A minha andação pelo Brasil começa por aí. Então, no final de 2010, nós fomos embora pro Paraná, Deus ajeitou todas as coisas, minha mãe já tinha casado de novo, então a gente foi embora pro Paraná. Fomos eu, minha mãe e meu padrasto. No Paraná, eu continuei estudando, terminei o ensino médio, comecei a faculdade de engenharia, formei em engenharia civil lá no Paraná, mas durante o período da faculdade eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor e eu vivia muito uma coisa incerta, um pé lá e o outro cá. Então eu, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Então eu não estava firme nos caminhos do Senhor. Por mais que eu frequentasse a igreja, por mais que eu estava ali todo domingo, por mais que eu participasse de algumas programações da igreja, eu não estava firme com o Senhor. No período da faculdade, durante os 5 anos, eu fazia faculdade em Londrina e morava em Cambé, no Paraná. Então, a cidade era muito grande e eu tive uma dificuldade enorme em fazer estágio no período da faculdade. Quando eu tava para formar, eu fiz um estágio supervisionado com uma professora da minha faculdade, mas estágio para adquirir experiência eu não tinha feito. E durante todo o período da faculdade, o que mais me passava na cabeça era, cara, eu vou formar e eu não vou conseguir trabalhar na minha área. Isso era uma coisa que passava muito na minha cabeça. Eu morria de medo. E eu pensava comigo, eu falava assim, cara, eu vou terminar a faculdade por terminar, mas eu acho que eu não vou conseguir trabalhar na minha área. Eu não sei se eu vou ser uma pessoa bem-sucedida na minha profissão. Eu não tinha expectativas porque eu não acreditava que aquilo fosse possível pra mim, pra minha pessoa. Eu tive um relacionamento frustrado no período da faculdade. Eu namorei um rapaz que era da minha turma, não deu certo, mas esse relacionamento acabou me ferindo muito, me magoando muito. Então, o período da faculdade para mim foi muito difícil mesmo. Os 2 últimos anos, então, que foi depois que a gente terminou, a gente teve um namoro muito curto, o período assim foi muito curto.
é assunto para outro vídeo, outro testemunho, então não vou dar esse adendo aqui, só vou comentar. Mas é só para comentar aqui. Durante a faculdade, não foi algo fácil para mim. Então, foi um período, assim, muito difícil na minha vida mesmo. Eu estava passando dificuldade financeira, emocional e familiar. Eu costumo dizer que quando eu olho para trás, o ano de 2017 foi um dos piores anos da minha vida. Foi quando a minha família estava desolada. Eu estava passando, assim, um período muito complicado dentro de casa com a minha mãe e com o meu padrasto. A gente estava sofrendo muito. Não vou abrir essa parte da história, mas era um período muito dificultoso. Tava muito complicado mesmo. Condições financeiras, condições familiares e condições emocionais. Então, na minha cabeça, eu pensava comigo, eu estou no fundo do poço e não tem solução para mim. Nesse período, eu vou me emocionar. Nesse período de 2017, eu cheguei a pedir ao Senhor que me recolhesse. Então, eu pedi a morte para Deus. Como eu era conhecedora da palavra, o entendimento que eu tinha era que os suicidas não herdavam o reino dos céus. A palavra diz que os homicidas não herdam o reino dos céus, então o suicida é aquele que tenta contra a própria vida. Então, nesse período de dificuldade que eu passei em 2017, dificuldade emocional, dificuldade financeira, de dificuldade familiar, que a minha família estava vivendo um período assim de destruição, eu não acreditava que tinha solução para tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, dentro do meu quarto, eu orava e pedia a morte para o Senhor. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu realmente pedi para o Senhor me recolher várias vezes. No final da faculdade, depois de todo esse rebuliço, né? Desse período em 2017, que foi muito perrengue, o Senhor falou comigo, o Senhor testificou algumas coisas no meu coração, usou alguns missionários, alguns pastores, e depois disso, 2018, final de 2018, eu tava para formar. Eu formei em início de 2019. Minha colação de grau foi janeiro de 2019. E aí eu trabalhava numa pizzaria. E era restaurante de manhã e pizzaria de noite. Então eu trabalhava nessa pizzaria como garçonete, ajudava alguma coisa no caixa dessa pizzaria. E ali, tipo, tava sendo o meu sustento. Eu tava pra formar já no último período. Então, na minha cabeça eu pensava, cara, eu vou formar e vou continuar trabalhando aqui onde eu tô. Mas não era o plano de Deus. Quando eu tava pra terminar a faculdade, eu tinha muita vontade no coração de voltar pro Mato Grosso, de voltar pra Sinop. Mas as coisas não deram certo. Por quê? A minha mãe não queria vir. E eu tinha um tanto de receio de voltar pra Sinop. A minha irmã morava aqui, porque quando nós fomos embora, minha irmã ficou, noivou e casou logo em seguida que a gente foi. Uns 6 meses depois que a gente tinha ido embora, minha irmã logo casou. Então, eu tinha vontade de retornar a Sinop no final da faculdade, mas eu tinha um pouco de medo de vir. Acabou que eu não voltei embora pra Sinop. E aí, em 2019, o meu patrão, dono dessa pizzaria que eu trabalhava, ele me indicou para um amigo dele que tinha uma construtora. E esse cara, dono dessa construtora, ele trabalhava com reforma de loja de shopping. E pra mim, assim, foi desafiador, gente. Desafiador real, assim. Eu tô super com cara de cansada, meu Deus. Mas tá tudo bem. Foi muito desafiador. Porque eu não tinha feito estágio durante a faculdade. Então eu tava saindo completamente crua pro mercado de trabalho.
E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só tinha feito um estágio supervisionado com uma professora na faculdade. E aí eu tava saindo pro mercado de trabalho sem saber de nada. A faculdade já não ensina muita coisa. E eu já não tinha feito estágio, então pra mim era o pior cenário de todos, tá? E aí esse patrão meu me indicou e falou assim, olha, ela, né, não fez estágio e tal, mas ela tá procurando emprego e nananã, na minha área. Inclusive, ele me ajudou, porque eu tinha comentado com ele, falando que eu ia voltar embora pro Mato Grosso. Eu falei assim, olha, eu vou embora pro Mato Grosso. Eu falei, porque aqui no Paraná não tem mais nada pra mim. Eu já formei, eu não vou conseguir emprego na minha área aqui, porque lá no Paraná as coisas são muito indicação. Pode ser que seja a época que eu estava lá, mas eu via muito que era muito QI, quem indica. Se você tivesse alguém que indicasse, você conseguia emprego. Se não, não dava certo. E aí ele falou, não, eu vou te ajudar, eu vou ver com um amigo meu e tal, ele tem uma construtora, pra ver se ele te dá uma oportunidade. E realmente foi o que aconteceu. Ele me deu uma oportunidade, e aí quando eu conversei com ele falou assim, Nandara, eu não posso te contratar. Ele falou, você tá no final da faculdade, no nono, eu tava no nono período. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, ele falou, eu vou contratar você como estagiária. Ele falou assim, e aí você finalizando a faculdade, a gente vê se a gente te efetiva. Eu falei, tá tudo bem. Comecei a trabalhar nessa empresa. Eu trabalhava de noite, então nosso horário de serviço de loja de shopping era das 10, 11 horas. A gente entrava 10, 11 horas da noite. Rodava a noite toda e ia até 7 horas da manhã. Alguns serviços a gente conseguia fazer durante o dia, outros de jeito nenhum. Porque shopping é muito difícil, é muito complicado. Foi um período que eu ralei muito também. Eu pensava assim, eu falava assim, cara, eu preciso disso aqui. Então eu me dediquei ao máximo, porque foi a oportunidade que surgiu pra mim. Então eu agarrei aquilo e falei assim, cara, o que eu puder fazer, eu vou fazer pra dar certo aqui. E eu fiquei trabalhando, eu acho que uns 4 meses. Acho que uns 6 meses foi que eu fiquei trabalhando nessa empresa. Quando deu 6 meses, eu acho que foi de janeiro até meio do ano, foi isso mesmo, foi 6 meses. Quando deu 6 meses, eu tinha uma amiga que morava no Paraná e que tinha ido embora para Santa Catarina. Essa amiga minha, ela tava para casar. E aí ela me chamou pro casamento dela. Ela falou assim, ó, eu vou casar e eu queria que você viesse. E eu falei assim, e aí eu, tipo, era muito pertinho, né, Londrina, de onde eu morava, pra cidade que ela tava morando em Santa Catarina. Ela tinha ido pra Balneário Camboriú. E eu falei assim, se eu tiver condições, eu vou pro seu casamento. E por incrível que pareça, gente, nessa época, eu ainda não tava firme nos caminhos do Senhor. Eu orava, eu conversava com Deus, eu ouvia devocionais, mas eu não era aquela coisa de tipo assim, Senhor, se o Senhor me pedir pra renunciar tudo, eu vou renunciar. Não era isso. Era mais como, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Então eu tratava Deus como se ele fosse... Era só aquela história assim, ó, o Senhor me abençoe e tá tudo certo. Venha a nós e o vosso reino que se exploda. Exatamente isso. Então esse era o meu pensamento da época. Eu não estava firmada em nenhuma igreja, eu já tinha visitado N igrejas, e eu estava vivendo um período muito complicado, internamente, assim, eu comigo mesma e Cristo. Mas eu creio hoje, eu acredito que Deus precisava tratar algo em mim. Então essa amiga minha tava pra casar, e aí ela me chama pro casamento dela. E aí o que eu fiz? Eu falei na empresa, gente, não façam isso em nome de Jesus. Eu falei pra empresa que minha mãe, gente, eu menti, meu Deus. Eu falei pra empresa que minha mãe tinha sido internada e eu precisava de um final de semana pra ficar com ela. Porque nessa empresa que eu trabalhava, a gente não tinha sábado, domingo e feriado, a gente ia diretão.
E aí eu desci pra casa dela, acho que numa quinta-feira. Acho que foi isso, uma quinta-feira. E fiquei quinta, sexta, sábado e domingo. E segunda, eu acho que fiquei em Balneário. Nesse período que eu fiquei em Balneário, eu fui atrás de serviço lá. Então, eu entrega um currículo ali, conversa com outro aqui. Não era aquela coisa todo dia, mas eu conversei com algumas pessoas e tipo, achei um emprego. Por quê? Eu não estava feliz na empresa que eu estava trabalhando. Eu não estava contente com a empresa que eu estava trabalhando. E aí eu falei, cara, eu vou ver se eu encontro outra coisa, né? E aí quando eu fui pra Balneário, surgiu uma oportunidade de trabalhar como corretora. E o cara conversou comigo, ele falou assim, você é engenheira, você tá formada, você entende, né, de construção e etc e tal. Me fez uma proposta para trabalhar com ele, eu não tinha Cresci, que era o negócio dos corretores, não tinha nada disso. Então ele conversou comigo, ele falou assim, não, você vem e aí eu te contrato e aí a gente vai até você fazer o seu Cresci e aí quando você tirar seu Cresci a gente muda o contrato. Eu falei, não, beleza. Eu falei, tá, perfeito, fechado. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, só que eu preciso ir buscar a minha mudança em Londrina. Eu falei, minhas coisas estão em Londrina ainda. Então, eu falei, eu preciso ir buscar, né, dar fim na empresa que eu tava, buscar minhas coisas e vir embora. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Aí eu falei assim, então tá fechado. Eu falei assim, até final de semana que vem eu tô de volta. E, tá, beleza, tamo combinado, tamo combinado. Eu subi de volta pra Londrina, é modo de falar, gente, eu voltei pra Londrina na segunda-feira. E na terça-feira eu voltei pro serviço. Na terça-feira eu decidi que eu ia sair da empresa, avisei o gerente, falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não vou ficar. A empresa pediu pra que eu ficasse, né? Eles conversaram comigo, andaram e tal, fizeram propostas, mas eu tava decidida que eu não queria ficar. E aí eu arrumei as minhas coisas, olha a loucura. Eu arrumei as minhas coisas e desci de novo pra Balneário. Porque eu tinha um emprego de corretora me esperando. Quando eu cheguei em Balneário, eu fui atrás do emprego do cara. Quando eu cheguei na empresa do cara, lá na corretora, ele virou pra mim e falou bem assim, eu contratei outra pessoa. Aí eu respirei fundo, daí eu falei assim, como assim você contratou outra pessoa? Ele falou assim, eu contratei outra pessoa. Gente, eu tinha largado meu emprego pra ir trabalhar com o cara. E o cara contratou outra pessoa. Vocês vão falar assim, Dandara, você é louca de fazer uma coisa dessa. Você não é certa. Você foi de olho fechado. E realmente eu fiz, foi de olho fechado. Mas Deus estava no controle. E aí eu tinha ido embora pra Balneário. Eu tinha levado todas as minhas coisas. Eu tinha ido de mala e cuia. Eu fiquei, acho que uma semana na casa dessa amiga minha. E eu comecei a entregar currículo, e entrega currículo, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Gente, eu andei assim todas as ruas de Balneário Camboriú possíveis. Desde a rua 100 até a 3.500. Aquelas ruas de Balneário eu conheço todas. 2.500, 2.100, 800, 750. Todas as ruas de Balneário eu conheço. E as ruas de Balneário são por número. É numerologia, não nome. Por isso que eu tô citando aqui os números. E eu andei aquela cidade de Balneário até não querer mais. Aí aqui entra o contexto todo da história. Essa amiga minha, que tava de casamento marcado, que vou casar, chegou em mim e falou bem assim, vamos no GR. E eu falei assim, o que é isso? Aí ela me explicou, ela falou, é uma célula só de mulheres e eu queria que você fosse lá com a gente. E eu não tava indo na igreja. Eu tava, tipo, afastada, vivendo a minha vida do jeito que eu queria viver. E aí eu falei assim, vamos. E aí eu fui com ela no bendito do GR, era perto da casa dela.
Fui com ela no GR. Quando nós chegamos lá, foi a primeira vez que eu fui numa célula na vida. A denominação que eu vim, que eu frequentava, não era modelo de célula. Então, a gente não tinha isso. Pra mim, foi bem assim... Ai, tá dando câimbra. Foi, tipo, novidade. E a gente foi. Na célula, chegamos lá, a líder que tava lá, a Ju. Beijo, Ju. Eu não sei se você vai assistir isso, mas sabe que você é muito importante na minha caminhada com Cristo, viu? Deus te usou, assim, poderosamente pra me cuidar e me tratar. A Ju, que era a líder da célula, ela... Eu tô mexendo aqui, Ai, parei. Gente, eu não vou fazer corte nesse vídeo, vocês me desculpam. Eu só tô obedecendo Deus aqui, ele pediu pra mim fazer e eu tô só lançando. Então, eu vou citar o nome de algumas pessoas que são muito importantes pra mim durante todo o testemunho. Essa amiga minha, inclusive, que casou, também é muito importante pra mim. São pessoas, assim, que Deus usou, assim, poderosamente pra abençoar a minha vida, tá? Todos vocês foram usados, gente. Meu Deus, eu agradeço cada pequeno detalhe de tudo que eu vivi na minha história. Então a Ju tava lá ministrando. E aí a minha amiga... Aí acabou a célula e tal. Enfim, fez aquela oração final. E aí a Ju perguntou no final da célula se alguém tinha um pedido de oração. E eu quietinha na minha, fingindo que eu... né, não tô aqui, tá tudo certo, vou embora pra minha casa, não vou voltar mais. Entrei muda e saí calada. Aí essa amiga minha, a Stephanie, falou assim: a Dandara tem um pedido de oração. Eu olhei pra ela assim, eu queria matar ela. Aí eu olhei pra ela assim, eu, tipo, desesperada. Daí ela falou assim: ela tá procurando um emprego. Aí a Ju falou assim: é mesmo? E eu sem responder, tipo, eu congelei. Aí eu, Aí a Stephanie falou assim: mas é na área dela. Pra mim foi pior ainda, porque eu já tinha rodado o balneário inteiro procurando um emprego na minha área e não tinha encontrado. Nada aparecia. E aí a Juliana falou assim: vamos orar então. Minto. Antes de eu ir pra célula, eu procurei muito emprego em balneário. Então eu rodei balneário de cima e embaixo. Eu vou abrir esse adendo aqui, porque é importante isso aqui. Quando eu vi que na minha área de engenharia não ia dar nada certo, eu comecei a procurar empregos na área de pizzaria. Porque eu já tinha trabalhado, eu tinha experiência. Então eu comecei a entregar currículos em pizzarias. 3 pizzarias me chamaram para entrevista. As 3 pizzarias me falaram a mesma coisa. Elas olhavam o meu currículo e falavam assim: você não pode trabalhar aqui. Você tem graduação, você tem que trabalhar na sua área. E aí me ligavam a entrevista. Aí eu fiz entrevista de novo na outra pizzaria. Chegava na hora da entrevista, a pizzaria falava a mesma coisa: você não pode trabalhar aqui. Você é formada, você tem que trabalhar na sua área. Até que na última pizzaria que eu fiz entrevista, o rapaz falou assim: você não pode trabalhar aqui. Você é formada, você precisa trabalhar na sua área. E eu lembro que eu implorei pra ele, eu falei assim: moço, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego. Falei assim, meu aluguel vai vencer, eu preciso de pão, eu preciso comer. Eu falei, eu não tenho mais dinheiro, eu preciso pagar o aluguel. E eu lembro que ele olhou assim pra mim, ele viu minha fala desesperada. E ele falou assim: olha, eu vou pensar e eu te dou uma resposta. E isso foi tipo uma quarta, quinta-feira. Passou todo o final de semana, ele não me retornou. Ele foi me retornar tipo numa segunda, terça-feira, negando a entrevista. Então assim, eu tava realmente desesperada. Porque eu já tinha andado o balneário inteiro tentando caçar emprego na minha área, que era a área de engenharia civil. Nada dava certo. E eu comecei a procurar emprego em outras áreas, ou seja, em áreas que eu já tinha experiência, que eu já tinha trabalhado, e as coisas também não estavam dando certo. Então, pra mim, assim, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer nessa cidade? O que eu fiz? O desespero bateu e eu falei, eu larguei meu emprego lá em Londrina pra vir pra cá, e eu
falei, cara, me lasquei. Aí a Stephanie me chamou, vamos no GR, eu falei, vamos. Daí eu fui com ela, aí a Juliana fez a oração final, e a Stephanie, mas tem que ser na área dela. E eu não tava mais acreditando em arrumar emprego na minha área. Por quê? Falei, cara, eu já cacei, já procurei, já fiz de tudo. Falei, não tá dando certo na minha área, não tá dando certo nem nas pizzarias, quanto mais na minha área. Aí a Juliana me perguntou assim, e qual que é a sua área? Daí eu falei, eu sou formada em engenharia civil. Aí ela falou assim, que legal, vamos orar que Deus vai preparar. Diante de Deus, eu não vou mentir. Quando a Juliana falou assim, vamos orar que Deus vai preparar, na minha cabeça, eu falei bem assim, coitada dessa menina. Eu tô aqui há meses procurando emprego, já rodei balneário inteiro, e ela acha que porque ela vai orar, eu vou arrumar um emprego e tudo vai dar certo? Gente, diante de Deus, na minha cabeça eu falei isso. Sentada olhando pra Juliana, e a Juliana, não, vamos orar que Deus vai preparar. Na minha cabeça, eu comigo mesma, eu falei isso. Eu falei, coitada. Eu já fiz de tudo pra caçar emprego, não deu certo. Eu falei, agora porque ela tá orando, ela acha que vai dar certo? Amém. Aí eu só respondi, amém. Mas na minha cabeça eu tinha falado tudo isso. A Juliana orou. Deus abençoa, arruma um emprego na área da Dandara, nananã, e papai, orou, e amém, glória a Deus, amém. Quando finalizou a oração, essa amiga minha, a Stephanie, virou pra mim e falou bem assim, olha, a Avan tá contratando. Lojas Avan. A Avan tá contratando, não sei nem se eu posso citar o nome dessa loja aqui, meu Deus do céu, misericórdia. Mas enfim, a Avan tá contratando. Aí eu falei assim, daí ela falou assim, por causa da loja nova que tava sendo construída lá em Balneário. Aí ela falou assim, leva um currículo lá. Falei, vou levar. Aí, de todas as experiências passadas que o povo olhava pra mim e falava assim, você não pode trabalhar aqui porque você é formada, eu tirei a minha graduação do meu currículo. Então, eu fui lá na graduação, tirei a graduação do meu currículo, levei um currículo na Avan. A Avan me chamou pra uma entrevista. Aí, me chamaram pra entrevista. Passei na primeira fase, passei na segunda fase, passei na terceira fase de entrevista da Avan. Só que, na entrevista da Avan, era pra mim trabalhar no setor de moda. Ajudando lá e repondo, fazendo reposição de roupa no setor de moda. Presta atenção, gente, presta atenção, porque eu já estava formada e fui trabalhar na Avan. E não era pra trabalhar na minha área. Então, assim, né, eu já tô dando spoiler aqui. E aí eu fui trabalhar, e aí na contratação era pra mim trabalhar no setor de moda. No meio da contratação, no final ali da terceira fase, que eu já tinha passado, a RH entrou em contato comigo e falou assim, Dandara, deu um problema aqui, e eu queria ver se você tem interesse em não ficar no setor de moda, mas trabalhar no cama, mesa e banho. Gente, eu amo o setor de cama, mesa e banho. Eu sou apaixonada por esse setor da Avan. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelas pessoas que trabalharam comigo no setor. Me perdoa, porque hoje eu entendo que eu sou uma pessoa muito mais madura do que eu era naquela época, mas eu fiz grandes amigos trabalhando lá no setor de cama, mesa e banho da Avan. E aí ela falou assim, olha, você vai ficar no setor de cama, mesa e banho e no caixa, você tem interesse? Ela falou, você vai ganhar um pouquinho a mais. Na época eu acho que eram uns R$1.700. E eu falei assim, não, eu tenho interesse sim. E aí eu fui, tá, beleza, vamos ficar no setor de cama, mesa e banho. E eu fui contratada pra trabalhar no setor de cama, mesa e banho. No dia da minha... que eu fui conhecer a Avan, tem um nome certo pra isso, eu não vou lembrar agora, mas tá tudo bem. No dia no dia da minha integração dentro da Avan, que eu fui fazer a integração, a RH colocou a gente numa salinha e ela foi passar um vídeo da Avan. E na minha cabeça, a Avan não tinha setor de engenharia e arquitetura, era tudo terceirizado. Então na minha cabeça não tinha nada da minha área
naquela loja. Quando eu entrei dentro da salinha e ela começou a mostrar a construção da van e etc e tal, e nananã, e papapá, gente, meus olhos brilharam de uma forma tão grande. Eu não sei porquê, mas algo falou assim pra mim, é aqui que você vai crescer. Porque a Van é uma empresa que dá oportunidade de crescimento para as pessoas. E aí algo falou comigo assim, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai... Tipo, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus! E aí, amém. Eu falei, tá, e aí eu fui contratada. E a minha jornada dentro da Van começa, mas eu vou lançar num próximo vídeo, porque senão vai ficar comprido demais, já tem 30 minutos que eu tô falando. Então, da minha contratação da Van pra frente é mais um pedaço do testemunho.